O futebol é uma linha do tempo cíclica de vários acontecimentos que se sucedem e passam a modificar a história. Muitas coisas que acontecem no mundo da bola acabam modificando todo o contexto geral, e muitos daqueles que se arrependem das decisões que tomam acabam por ter essa decisão escancarada para ele pro resto da vida. Muitas das vezes eles chegam a traumatizar até algumas equipes. Pois você talvez até não saiba, mas o Neymar conseguiu traumatizar simplesmente o maior clube do mundo, pois foi uma quase transferência do Neymar para o Real Madrid que fez o clube merengue investir completamente diferente, pensando em não perder mais nenhum jogador brasileiro. E anos depois o Neymar pôde falar sobre a experiência e, acima de tudo, e mais que isso, se teria capacidade de jogar nesse Real Madrid, se teria interesse, é claro, e se seria de bom grado receber uma proposta dos merengues. Antes de tudo, deixa o like, se inscreva no canal e vamos direto ao ponto. Neymar tem uma história ligada ao Real Madrid lá atrás. Se você pensa que somente em 2010 o nome do NJR foi ligado ao Real, mero engano seu, pois desde muito pimpão, Neymar recebeu propostas do clube merengue. Mas para você ter uma ideia, o que marca a linha intrínseca entre Neymar e Real Madrid vem de acordo com o montante investido pelos merengues para tentar contratar o jogador. O Real Madrid chegou a investir mais de R$1 bilhão em brasileiros após perder Neymar. O clube merengue fechou a contratação do Endrick no início do ano. O jogador do Palmeiras já é fechado com o Real, e o Real Madrid mostrou que aprendeu a lição em 2013, quando o camisa 10 da seleção brasileira foi pro Barcelona. O Real Madrid aprendeu a lição. Depois de ver o Barcelona contratar Neymar em 2013, o clube merengue decidiu não dar mais chances ao azar e agora ataca o mercado brasileiro em busca de jovens promessas de olho no futuro. Neymar chegou a visitar o Real Madrid quando ainda defendia o Santos nas categorias de base, mas acabou se profissionalizando no Peixe. O jogador se transferiu para a Catalunha depois de fazer muito sucesso no Brasil, frustrando os sonhos dos merengues, que também tentaram, mas ficaram a ver navios. Os espanhóis fecharam a transferência do atacante Endrick do Palmeiras e ultrapassaram a marca de R$1 bilhão em contratação de jogadores brasileiros só nos últimos 5 anos. Além da joia alviverde, os atuais campeões europeus também compraram Vini Júnior, Rodrigo, Éder Militão e o Reinier. A contratação do atleta do Verdão foi no valor de 72 milhões de euros. Pois mesmo que você não saiba, o Neymar tem uma história antiga e ainda mal resolvida com o Real Madrid. Por várias vezes, ele esteve perto de ir ao Santiago Bernabéu, mas nunca chegou a ser de fato uma estrela merengue. O craque foi descoberto ainda menino Posito, que tentou de todas as formas trazê-lo para a base do Santos. A pedido do ídolo, o então presidente Marcelo Teixeira criou uma categoria no futsal especialmente para que a joia não fosse perdida. Após chegar à Vila Belmiro aos 11 anos, Neymar por muito pouco não saiu para o Real. O pai do atacante passou a trabalhar com o empresário Wagner Ribeiro, responsável pela transferência do Robinho ao time merengue em 2005. Sobre a ida para a Espanha, o agente tinha trânsito nos bastidores e uma boa relação com o Florentino Pérez, então presidente do Real. Ele levou o Neymar e seu pai para conhecer o clube que vivia a era galáctica, com nomes como Ronaldo Fenômeno, Zidane e Beckham. Aos 13 anos, Neymar conheceu vários astros e fez alguns treinos com a base do Real. O desempenho do brasileiro encantou os merengues, que rapidamente fizeram uma oferta para que ele ficasse em definitivo. Ficamos 20 dias hospedados em um hotel por conta do Real. Ele foi aprovado em todos os quesitos. Ofereceram um salário de 10 mil euros, €1 milhão de luva, casa, escola e emprego para o pai. Quanto ao Wagner Ribeiro ao ESPN, se brilhava com a bola nos pés, o curto período também foi marcado por sentimentos de uma criança que estava longe de casa. A reação do Juninho teve duas fases. A primeira foi muito alegre, jogando maravilhosamente bem. Após 15 dias, ele estava de saco cheio, cansado da comida espanhola. Íamos comer arroz e feijão na casa do Robinho e foi pedindo para voltar. Ele estava com saudade da mãe e da irmã. Nós voltamos ao Brasil com o contrato do Real Madrid pronto. Faltava só a assinatura da mãe, relatou Wagner Ribeiro. O Real Madrid pediu a inscrição do brasileiro na Federação de Futebol de Madrid, conforme foi divulgado pelo jornal espanhol UAS. Ele jogaria uma equipe ao lado de nomes como Dani Carvajal, hoje no Real Madrid, e Pablo Sarabia. Enquanto isso, a diretoria santista ficava em desespero porque poderia perder a sua maior promessa. E Neymar não ficou no Real porque era muito novo. Mesmo com as mordomias e valores oferecidos, o pai do NJR preferiu trazer o contrato de formação com o Santos. O presidente Marcelo Teixeira foi muito rápido e conseguiu convencer a família. A ida ao Real era preferível por parte de alguns familiares, mas a decisão do pai foi acatada. Wagner Ribeiro, empresário, conta que nos anos seguintes, Neymar quase acertou por outras 2 vezes com o time merengue. O último flerte entre Real e Neymar aconteceu nos últimos anos, depois que o jogador manifestou interesse em deixar o PSG. As conversas não andaram tanto e o brasileiro permaneceu no clube francês. Muito ligado à história que teve no Barcelona, muitos até nem acreditam que o Neymar chegaria a jogar no Real, mas a verdade é que não é bem assim. Em entrevista recente, Neymar foi perguntado sobre essa rusga entre ir supostamente pro Real Madrid, e pelas palavras do Ney, talvez não jogar no Real foi algo que o incomoda, e ele estaria disposto a ir pro clube merengue caso recebesse uma proposta. Em termos de títulos e grandeza, o Real é o maior clube do mundo. Tenho grandes amigos que jogaram e jogam por lá. Muitos dos meus grandes ídolos da infância foram os galácticos do Real, e muitos desses jogadores foram brasileiros
brasileiros. Com certeza é um clube pelo qual gostaria de ir. Já tivemos conversas outras vezes, então não seria problema ir pro Real Madrid, completou o Neymar. Será que seria interessante ver o Neymar jogar em uma nova casa? O que você pensa sobre isso? O que você pensa eu não sei, mas o que o Cristiano Ronaldo pensa do Neymar, aí todo mundo sabe. O grande ídolo do Real Madrid, já que estamos nesse tema, falou bonito sobre o jogador brasileiro. Confere aí. Um foi simplesmente a contratação mais cara da história do futebol, enquanto o outro simplesmente está no mínimo no top 3 de maiores e melhores jogadores de todos os tempos. Simplesmente Neymar e Cristiano Ronaldo, que talvez em termos midiáticos principalmente, figuram entre os 3 jogadores mais populares do mundo, ou pelo menos os mais engajados que a galera mais procura ver. Neymar muito mais pela ginga, simpatia e também pelo talento, sangue e DNA brasileiros. O Cristiano Ronaldo por ser uma mescla incrível de talento, dedicação e acima de tudo, grandes feitos, e do Lionel Messi simplesmente por ser o Messi. Mas é um fato que no mínimo, todo mundo teve o sonho de ver Neymar e CR7 juntos pelo menos alguma vez na vida. Mas a grande realidade é que no campo, eles na verdade foram muito mais rivais do que qualquer outra coisa. Não uma rivalidade pessoal, até fizeram sim um comercial juntos. Mas enquanto jogadores de futebol, CR7 defendeu por muito tempo o Real Madrid e o Neymar por muito tempo o Barcelona. Já enfrentaram vários elo clássicos com vitórias para ambos os lados e já chegaram a se enfrentar quando o Real Madrid enfrentou o PSG na Champions League 17-18, quando os merengues levaram a melhor. Apesar de um pouco distantes pela linha do tempo, os jogadores nem são tão distantes assim em questão de destino. Ambos fazem aniversário no mesmo dia e com certeza já mantiveram contato. Mesmo distantes um do outro, Cristiano Ronaldo mostrou preocupação ao falar do Neymar. E é isso que você vai ver agora. Mas antes, é claro, bem rapidão, deixa o like, se inscreva no canal, pois o like e a sua inscrição são elementos importantíssimos pro canal e pra frente. Então não custa nada, é de graça. Feito isso, vamos direto ao ponto que eu sei que você tá ansioso. O camisa 7 português decidiu de última hora, lá no início da temporada, sair do Manchester United para ir pro Al Nassr, na Arábia Saudita, e todos os fãs do CR7 têm que assistir de camarote, ou melhor dizendo, na internet, os jogos do Campeonato Árabe. Os grandes fãs do CR7 jamais esperariam que ele fosse jogar numa liga desse porte. Mas convenhamos que o CR7 agora vai poder no mínimo garantir 12 gerações da sua família. O que o cara já ganhou em todo o esporte e o que está ganhando no Al Nassr em termos de salário, o configuram como o jogador que mais recebeu montantes em todo o mundo. Neymar está um pouco atrás disso, mas não totalmente. O jogador conseguiu ser a contratação mais cara da história do futebol quando o PSG conseguiu tirá-lo do Barcelona. Mesmo distantes pela linha do tempo futebolística, Cristiano e Neymar sempre são muito assunto. Em 2019, CR7 já havia falado do Neymar. O craque português havia desejado que o brasileiro se cuidasse e não tivesse muitas lesões. O camisa 7 também falou na época sobre as contratações do Barcelona para a temporada e reagiu inclusive ao possível rumor do Neymar no Barça. Em entrevista ao jornal Marca em 2019, Cristiano Ronaldo já tinha falado sobre a principal novela da janela de transferências, se Neymar continuava ou não no PSG, o que dá pra gente ter uma dimensão que nada mudou tanto assim. O craque português não ficou em cima do muro e deu sua opinião. Se fala muito dele indo pro Real Madrid, pro Barcelona e pra Juventus, mas eu acho que ele vai ficar em Paris. Se isso não acontecer, que encontre um lugar onde possa ser feliz e mostrar o seu futebol. E ele tem muito pra mostrar. Tomara que não tenha lesões, como tem acontecido, e deve se preocupar com isso. Eu fico preocupado porque gosto de vê-lo jogar, independentemente do clube, que se cuide e não tenha lesões. É isso que eu desejo pra ele falou. De lá pra cá nós temos a plena certeza que isso não mudou tanto assim. O Neymar continuou realmente no PSG e o CR7 cravou com precisão. Muitas foram as equipes que Neymar foi cogitado pra sair, e várias delas vão desde a Premier League até a Bundesliga, até mesmo o campeonato italiano e por aí vai, principalmente claro o campeonato espanhol. Neymar já chegou a ser especulado inclusive no próprio Real Madrid e no Barcelona, onde seria repatriado e teria uma nova oportunidade. Inclusive no próprio ano de 2019, Neymar quase foi pra lá, mas foi meio que impedido pelos donos do PSG, o que o fez ficar numa tristeza só. Neymar está no clube que mais parece uma prisão, na qual ele não consegue sair de lá. E recentemente pela seleção portuguesa, na preparação para alguns jogos amistosos que CR7 enfrentou contra equipes como Liechtenstein e Luxemburgo, Cristiano Ronaldo falou: "Minha opinião sobre Neymar não mudou, segue sendo um dos principais jogadores do mundo. A técnica e o talento que ele possui são de grande raridade, e minha satisfação em vê-lo jogar não mudou. Inclusive na minha previsão para a Copa do Mundo que já aconteceu, eu havia colocado o Brasil como favorito, muito por conta da classe incrível de jogadores como ele. É uma pena que durante esses anos as lesões continuaram o atormentando, mas esse é um processo que quase todo jogador percorre. Se eu fosse ele, tentaria novos ares para poder mudar um pouco a minha cabeça e buscar novas possibilidades para mim, mas ele com certeza deve gerir sua carreira e sabe muito mais do futuro dele do que eu. Continuo me preocupando com ele, pois sei do potencial que ele tem", afirmou o CR7. Mas eu tenho uma coisa aqui que talvez a Netflix não tenha. Olha esse registro aqui, Gal. Olha aí. Não, tá impresso no papel, né? Olha, que isso. Quadrar bem aqui. Primeira vez que eu vi o Ronaldo. Você tinha quantos anos aqui? Tinha
12 para 13. 12 anos, Gal. Ele foi lá no Real Madrid fazer teste, conhecer o clube. Olha aí, ó, se eu tivesse uma visão, ó, o empresário perdendo uma oportunidade. Então, isso que eu ia falar, você começou, né? Você nasceu em Mogi, aí você foi lá pra parte da Baixada, aí você fez foi o quê? Foi um treinamento, um workshop, você foi até, você fez esse teste que foi no Real Madrid? No Real Madrid, então, eu nasci na Baixada e fui porque minha família é toda de Santos, né? Eu nasci em Mogi, na verdade, porque meu pai jogava futebol, isso, meu pai jogava futebol e jogava no União de Mogi. E aí eu acabei nascendo nessa época onde ele atuava lá. Só que minha família é toda de Santos, São Vicente ali. Depois a gente foi pra lá, e foi onde eu comecei na escolinha do Tumiaruca em São Vicente e fui pro Santos Escola com 10 anos de idade. E aí com 12 para 13 eu fui convidado pelo Real Madrid para fazer um teste. E aí eu tava super contente, feliz, fui assistir o treino dos Galácticos na época, assisti um jogo que quase todos, acho que os 5 gols foram brasileiros. Se não me engano, o Ronaldo tinha feito 2, um do Robinho, um gol do Júlio Batista de falta, que eu lembro até hoje, e o outro do Roberto Carlos, se não me engano, alguma coisa assim. Festa brasileira. E festa brasileira. E aí depois a gente foi pro De Maria. Eles estavam jantando lá e eu fui encontrar pra tirar foto e tal. Depois do jogo, aí tirei foto com todos eles. Tava super contente, super feliz. Aí fiquei no Real Madrid fazendo teste durante uma semana, né? Deu uns 4, 5 dias. E aí no 5º dia, onde eles queriam já me levar pra um campeonato, que era em Barcelona, que era a Copa MIC. Só que aí eu desisti. Aí eu fiquei com saudade de casa e quis voltar pra casa de qualquer jeito. Não queria mais ficar. E a gente tava praticamente quase tudo acertado já pra ficar no Real Madrid. Só que aí eu acabei voltando. Eu pensei que eu pensei que ele ia falar assim, e aí os caras não me escolheram, eu não passei no teste, você desistiu, não, então. Sim. Pior que eu. Ele já era craque já, cara. Não, eu já ia falar que, quem foi o burro que testou o Neymar e não aprovou? Não, e é engraçado que eu encontrei aqui no Paris Saint-Germain o Sarabia, né? O Pablo Sarabia. Que ele tava comigo nessa época do Real Madrid. E ele lembra perfeitamente de mim. Ele falou assim, eu lembro que você veio fazer o teste, ficou uns 4, 5 dias, depois sumiu. Você tava na lista pra ir pro campeonato, só que você sumiu e foi... Aí eu falei, fui embora, mano. Não quis ficar, não. Saudade de casa, velho. E aí o Santos teve que criar o Santos criou uma categoria sub-13 só pra te atender, não foi, nessa época? Foi, aí criaram a categoria sub-13, né, criaram 3 categorias, na verdade, né? Porque porque não tinha a categoria 90, 91 e 92. Então criaram 3. Eu era do 92, que era a mais nova. A 91, que era pra levar o Alan Patrick, que hoje tá no Shakhtar. E o Serginho. E aí fizeram a categoria pra nós 3 e pro Santos. E aí a partir daí começa toda a história. E fiquei no Santos aí até um bom tempo.